sob a liderança da congregação Ágape. O pastor William está viajando, né? Está visitando a filha, e nós estamos aqui louvando a Deus e orando por eles, né? E nós vamos dar continuidade à nossa mensagem, lidando com as emoções como Jesus. Hoje, na mensagem de hoje, nós temos um subtema. Vamos lá? Irmão Eduardo? Que é produtividade, uma questão emocional. Não sei se dá para os irmãos ver aí. Peço, irmãos, desliga essa lâmpada do bem para nós, por favor. Vou esperar aqui que o Belgione é o nosso faz tudo, né? Esse Belgione é uma benção, irmão. Então, hoje nós vamos falar sobre produtividade, uma questão emocional. E nós temos muito que aprender de Jesus, não é? Por isso que ele é o nosso mestre por excelência. Vamos ficar de pé para nós. Deixa eu arrumar minha colinha aqui, porque para não se perder, né? A leitura de hoje, irmãos, é a mesma de terça-feira. Eu convido os irmãos para ler conosco aqui no telão. Eduardo, a tela aqui está escura. Será que não está? Não é a bateria que está acabando aqui, não? Os irmãos lêem comigo no telão, que a gente lê uma versão só, não é? Diz assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tomara que fique bem baixo. Do lado de lá. Os irmãos viram aí umas palavras grifadas, sublinhadas? Manso e amém? Vai guardando essas palavras. Muito obrigado, era isso mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. Vocês viram a palavra sublinhada também? Preso do Senhor. Só para dar uma pincelada, o apóstolo Paulo produziu muito do que nós lemos e estudamos hoje na prisão. Palavras sábias que foram produzidas por um homem impedido da sua liberdade, mas não preso nas suas emoções. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Vamos lá? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em... Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, irmãos? Podem sentar. Antes de entrar na mensagem, eu quero lembrar de uma frase de João Calvino, é João Calvino mesmo, né? Que diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso chama muito a atenção, para que a gente possa cuidar bem do coração, prestar atenção no coração. Porque o nosso coração, ele fabrica ídolos. E isso vai muito das nossas emoções. E quando fala em ídolo, a primeira coisa que vem na nossa mente são as imagens. Não é isso?
Depois tem a questão do dinheiro. Mas o ódio é um ídolo, a inveja é outro ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é ídolo. E você tem que ter cuidado com isso. A falta de perdão se dá por causa de um ídolo que você cria dentro de você. E esse ídolo passa a ser você mesmo. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos corações. Foi Salomão que disse em Provérbios: de tudo que o homem tem que guardar, guarda o seu, porque dele procede as saídas da vida. Aí Jesus, no versículo 29 de Mateus, fala: aprendei de mim. Jesus usa esse verbo para dizer: olha, compreendei, sejam capazes de perceber em mim, adquire conhecimento comigo, estude o que eu estou ensinando, adquire habilidade, porque a habilidade é parceira também da produtividade. Jesus, com este convite, nos faz mais amém. Eu não aprendi linguagem de sinais. Vamos ver se está Ok. Amém? Pedro Lucas saltou hoje, não faltou uma perna. Essas palavras, esse convite de Jesus, é mais do que um apelo, irmão. É um chamado para uma convivência. Jesus está chamando você para conviver com Ele, onde nossas emoções são configuradas a ponto de nos dar descanso. Convivência é um relacionamento. Esse relacionamento é estabelecido entre duas pessoas. Então Jesus chama você para conviver com Ele, para estabelecer com Ele esse relacionamento diário, esse convívio contínuo, para que você possa desenvolver com Ele uma intimidade. É isso que Ele quer conosco. O importante é que no versículo anterior, me parece versículo 28, Jesus está falando, nos convidando a tomar o seu jugo. Os irmãos sabem o que é jugo? É uma canga aonde coloca dois animais do mesmo porte, com a mesma força. Não está indo para baixo, não, irmão. Eu estou segurando para que se tranquilo. Isso é teste emocional. Amém? Vê se a base está bem colocada aqui, por favor. Ok? Amém, irmãos? Amém. Ok. Vou comprar uma boca do Pedro Lucas. Mas vamos lá novamente. Este convite é mais do que um apelo. É uma chamada para uma convivência. A convivência é quando duas pessoas decidem estar próximas, dividindo intimidade e aprendizagem conjunta.
Estava falando quando Jesus nos convida para tomar o seu jugo. O jugo é uma canga onde se coloca os animais com a mesma força. Não é assim? É, meu pai? Meu pai trabalhou muito com isso, não é? Só que Jesus chama você e me chama para andar com ele. Quem está do outro lado do jugo, da canga, é Jesus. E ele me oferece o seu lado para estar com ele. Agora preste bem atenção. Ele equipara a força dele com a minha e não exige que eu equipare a minha com a dele. Isso é compreensão. Isso é humildade. A gente não tem dificuldade. Quem é professor, que escolheu a melhor profissão do mundo, para ser mais honrada, sabe desse sacrifício, não é? Quando o aluno não consegue a velocidade, captar na mesma velocidade, e o professor se disciplina para poder pegar a velocidade do aluno, para levar o aluno junto com ele. Assim é Jesus. Ele nos chama para esta convivência, e porque ele é que vai passar para nós a lição. Você já pensou o quanto a gente é difícil para amar? E o quanto a gente é difícil para ser amado? O quanto a gente é difícil para tolerar? E o quanto a gente é difícil para ser tolerável? Mas Jesus está do nosso lado. Aí ele disse: aprendei de mim. Vamos compartilhar. Esses dias eu conversava com uma pessoa. Veja como que é essa convivência. E essa pessoa, essa irmã, me disse: pastor, chegou a hora do culto e eu não sabia como programar o culto. E eu pensei: meu Deus, como que eu vou fazer com o culto? E ela disse: Jesus, me ajuda. E ela começou a tomar as decisões, o culto encaminhou, tudo caminhou perfeitamente para a honra e a glória do Senhor. Ela disse: só foi o Senhor que fez isso. Eu falei: e é mesmo. Quando Ele nos chama para estarmos perto dEle, a permanência ao seu lado não depende dEle, depende de nós. Poderia depender dEle, mas não. Depende de nós. Ele quer que eu e você tomemos a decisão de ficar ao seu lado para aprender dele por decisão própria. Deus não obriga ninguém a amar. Ele quer ser amado e por isso é que ele não colocou em você um freio com cabresto e tudo para lhe obrigar. Não. Ele te chama e lhe conquista pelo seu amor. O episódio lá da mulher de Samaria é uma prova de como que o amor de Jesus conquista. Não é? Como que o amor de Jesus transforma. E nessa convivência, as nossas emoções serão configuradas. Quer dizer, elas vão tomar a forma das emoções de Jesus. Veja que Jesus passou por várias crises. Em um momento em que ele estava com uma fome insuportável, porque 40 dias sem comer, dá fome, não dá? Estava com uma fome insuportável, chega o demônio, o diabo, e propõe para ele a oferta de ele transformar pedras em pães. Ele podia fazer? Podia. Mas por que ele não fez? Porque ele tinha controle emocional. Para ensinar para mim e para você que nem só de pão viverá o homem. Esaú não passou nem um dia de fome. Com meio dia de fome, ele vendeu a primogenitura dele, não foi?
Mas Jesus, com 40 dias sem comer, ele resistiu à tentação. Porque há algo de valor incalculável. É você saber ouvir e discernir a voz do inimigo. Isso é questão de emoção. E a gente precisa muito de estar sabendo disso, irmãos, porque a gente ouve tanta coisa, tantas perguntas. Eu não vou entrar por aqui, porque senão a gente perde o objetivo aqui. Mas tudo por falta de emoção. Convivendo com Jesus, as nossas emoções serão configuradas com as suas emoções, serão iguais às suas emoções. E nós temos muito exemplo de teste das nossas emoções. É a emoção da convivência diária, não é? É a emoção do trabalho, é a emoção... Você é tentado, testado todos os dias. E quando você passa a ter as mesmas emoções que Jesus, o controle que Jesus tinha, e Ele quer que você tenha, você passa a viver diferente. Eu acredito que os irmãos sabem que eu sou uma pessoa que quase não durmo. Eu tenho dificuldade para dormir. Mas nos últimos dias eu tomei uma decisão. Ou eu vou dormir ou eu morro cedo. Eu estou com vontade de ir para o céu, mas não assim, não tão cedo. Aí eu resolvi a me disciplinar para dormir. E eu tive 2 noites em que eu dormi 6 horas. Na segunda noite eu levantei e parece que o mundo estava diferente. O som estava diferente. Eu andei na casa todinha, parece que está tudo diferente. O que é? Sabe? Porque quando você tem um descanso, o seu organismo trabalha melhor, as suas emoções acalmam mais. Eu medi a glicemia, estava 90, sabe? Aí eu olhei, estava tudo diferente. Francamente, muitos dias que eu não vi um mundo diferente daquele jeito. Eu até pensei, será que Jesus veio, já carregou nós, eu ainda não estou percebendo. O som estava diferente. Então, quer dizer, quando nós somos capazes de controlar as nossas emoções, tudo em volta fica diferente. Tudo muda. Por isso que quando nós aprendemos de Jesus, nada é capaz de nos abalar emocionalmente. E a emoção, ultimamente, é a questão mais falada, é a questão mais divulgada, é onde as pessoas mais procuram remédio, procuram algo para acalmar as suas emoções. E se você precisa de ajuda médica, não deixe de procurar. Procure. Mas eu quero dizer para você, o Mestre Jesus, o Doutor Jesus, muda todas as situações. Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se a alma está cansada, é porque a gente está faltando alguma coisa. Está faltando a gente aprender de Jesus. Está faltando a gente aceitar e querer ser manso. Está faltando a gente aceitar e brigar para ser humilde. Parece até uma contradição, né? Brigar para ser humilde. Porque o que a gente pensa de humilde é o coitadinho. Não é. O humilde é aquele que tem coragem. É aquele que é forte, mas controla as suas emoções. Então, o manso e humilde, ele encontra descanso. Quem descansa, ele está cada vez mais configurando as suas emoções com Jesus. Amém? Hoje é o dia.
As emoções vêm pelo que pensamos a respeito das situações. Como está o seu pensamento? Como você está dirigindo o seu pensamento? O que você está deixando entrar em sua mente, entrar no seu coração, para influenciar a situação? Tem pessoas que comem os dedos, que já comeu as unhas, agora está comendo os dedos. Vocês conhecem gente assim? Isso é ansiedade. Isso é o medo da situação. Isso é a falta de segurança. Isso é falta de descanso. Sabe o que é? É porque a gente, eu e vocês, nós todo mundo, somos relapsos no nosso relacionamento com Jesus. Quem esteve no culto domingo, ouviu o testemunho que a irmã Antônia contou aqui, fica pensando como que aqueles homens, como o pastor Fico e os demais, eram fortes. Não é? Porque aprenderam com Jesus. Eu quero dar meu testemunho dessa mensagem. Não era essa mensagem que eu tinha para hoje. Mas na sexta-feira, eu estava conversando com um pastor. Eu acho que foi na sexta-feira, e o pastor disse assim para mim: o meu pastor presidente, um dia chegou para mim e disse assim: você vai sair daquela congregação e você vai vir para outra congregação. Só que nessa congregação onde você vem, você não tem casa, você não vai ter aluguel, e nem vai ter água, e nem vai ter luz. Na congregação em que ele estava, tinha casa, aluguel e luz. Qual a primeira reação da gente? Falta de humanidade. Não é assim? Vocês são pastores que estão transmitindo. Não passa esse pensamento de vocês? Falta de amor, de compreensão. Mas depois ele completou, ele disse assim: só que daí a alguns meses eu adquiri a minha casa própria. Amém? Eu pensei, está vendo? E se o pastor deixa ele lá porque tinha casa? Se o pastor deixa lá porque tinha água e energia, ele não teria conquistado a casa dele. Aí foi uma luta, Jesus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo sobre as emoções, sobre a produtividade. Até que eu disse: tá bom, me ajuda que eu vou falar sobre isso na terça-feira, não é? Que é algo importante e necessário. Então, as nossas emoções, elas são produto daquilo que a gente coloca no coração. E o que nós colocamos em nossos pensamentos é o que a gente vê, ouve e aonde a gente convive. A parte do nosso cérebro que processa as emoções é a parte frontal do cérebro. E quando as emoções são produzidas, ela provoca uma reação em ambos os órgãos, inclusive no coração. E por isso a gente denomina que o coração é a sede das emoções. Amém? Então, quando você ouve algo, convive com algo, você reprova. Quando a gente não gosta de algo que a gente vê e que a gente está perto, e que nós somos colocados ali para influenciar para o bem, se nós não vigiarmos, é nós que acabamos sendo influenciados. Os irmãos, entende? Se você não olhar para Jesus, você acaba sendo influenciado. Mas quando você aprende com Jesus, você aprende a amar, a ouvir, a conviver, mas não se contaminar.
Os irmãos, nós estamos chegando à política, mas graças a Deus que parece que os irmãos estão mais disciplinados nesse político. Há alguns anos atrás, a igreja era dividida entre A e B, entre gado e jumento. E eu ficava pensando, como que um crente tem gado para chamar outro de jumento e o outro de gado? Entende? Nós não podemos deixar, irmãos, com que essas coisas contaminem a nossa convivência. Se eu sou incapaz de tolerar o meu irmão, é porque ainda não aprendi com Jesus. Essa é a verdade. Eu digo isso para os irmãos, me entendo como exemplo, sabe? Pedindo a Jesus para que eles misericórdia de mim, porque eu sei das dificuldades que vocês têm, porque eu tenho as minhas dificuldades. Mas o que Jesus usa para nos ensinar são as dificuldades. Quando alguém lhe dá muito trabalho, é porque esse alguém está sendo instrumento de Deus para trabalhar as suas emoções. Faça olhar. Quando alguém cobra muito de você, esse alguém é um instrumento de Deus para aperfeiçoar a sua personalidade. O que sentimos depende da forma como vemos ou interpretamos nossas vidas. Como é que você interpreta a sua vida? Você já viu alguém dizer assim, a minha vida é uma miséria? Alguém já viu alguém dizer assim? Eu nunca tive paz na vida. Já vi para crente falando isso. Eu nunca tive alegria na vida. Não sei para que eu vivo. Então é porque você ainda não aprendeu com o mestre da vida. É como diz Augusto Cury, Jesus era um mestre por excelência. Sempre esteve no palco e não na plateia. Isso quer dizer, ele era o dono das suas emoções. E por isso que ele convida a mim e a você para aprender dele. Aprenda com Jesus. Olhe para Jesus. Até hoje, o mundo odeia Jesus. Até hoje, ouve-se histórias encabulosas de Jesus. Mas a Bíblia nos mostra um Jesus vencedor, puro, santo e remido. Isso é tão verdade que ele me faz vencedor e faz você também ser vencedor. Amém? A emoção está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. A emoção está ligada sempre a algo que mexe, né? Estava aqui agora mexendo com os meninos aqui, então não percebendo para vocês. E aí começou a dar esses probleminhas e tudo, a minha glicemia foi para 250. Falando com vocês aqui tremendo, mas foi, subiu, não era por, sabe? Porque a emoção não mexe com tudo isso. A importância de cuidar da emoção, para não chegar a esse ponto. Os irmãos estão entendendo? Porque são coisas que mexem com a gente. Quando alguém olha para você e diz assim, eu amo você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é importante para mim. Obrigado por ter o Senhor por mim. A gente sente bem sempre. Quem é que não sente bem? Não sente? Alguém diz assim para você assim, eu gostei da sua igreja, eu vou voltar lá. Dá vontade de soltar foguete. É porque nós não é da turma que solta foguete, mas dá vontade. Não é verdade? Sabe? São emoções que nos fazem sentir bem. Mas quando alguém critica, quando alguém põe defeito, a vontade de jogar o boquete nele. Não é. Isso é emoção. Isso é emoção. Todos nós sentimos. Sabe o que Jesus fazia?
controlava isso de um modo, de uma maneira maravilhosa. Você vê Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa culta, fazia parte do Sinédrio, era sábio. Jesus conversou com Nicodemos de igual para igual. Mas lá no poço de Jacó, Jesus conversa com uma mulher que não tinha o mesmo nível de Nicodemos. Era uma pessoa do povão, da classe mais humilde. E Jesus conversou com ela muito mais. A conversa começou com ele com muito mais humildade do que ela. É por isso que eu disse que se fosse eu naquela conversa, eu tinha jogado aquela mulher dentro da cisterna. Mas Jesus não fez, porque Ele era Jesus. Ele é o dono das emoções. E Jesus conduziu de uma maneira maravilhosa, que Jesus transformou a vida daquela mulher, que parecia ser um vulcão de rancor, em uma missionária. Veja, uma missionária bem-sucedida, que ela disse, espera aí, foi lá na cidade dela, buscou todo mundo e trouxe, está aí. Ele é o Messias. Amém? Jesus faz coisas, não é? Porque ele controlava as emoções. E eu tenho que ser como ele. Você tem que ser como ele. Se a gente não é, a gente tem que procurar ser. O que falta em mim para que eu seja igual a Jesus? Falta isso. Então eu vou eliminando. A gente tem que vencer todos os dias. Vencer todas as etapas. Porque senão a gente vai ter uma vida sempre cansada. Vai chegar o final do dia e você vai dizer, mas o dia hoje foi cansativo. Vai chegar amanhã, e você já começa a ficar agitado pelos compromissos que você tem amanhã, as demandas de amanhã, e a gente tem muitas demandas para amanhã, se a gente pensar muito, aí é que não dorme mesmo, né, pastor Isomar? Também o pastor Isomar fica com cabelo branco, mas não cai o cabelo, entendeu? A gente fica, se pensar, se ligar ao momento da situação, o coração dispara da taquicardia, você não dorme, você fica uma pessoa iracunda, você não sabe conversar com as outras pessoas, as pessoas têm medo de conversar com você, têm medo de perguntar, porque você parece um porco espinho uriçado. Mas quando você descansa em Jesus, você pode ter um vulcão dentro de você, mas as pessoas glorificam a Deus pelo seu comportamento. E é isso que Jesus nos chama. Você já pensou Jesus, Filho de Deus, descendo a este mundo, tomando forma de homem, sentindo o frio, sentindo o calor, sede, fome, sentindo rejeitado, mas não rejeitando ninguém? É Jesus. Mas não é só isso, você também. Entendeu? A gente tem que agora só Jesus, né? Não, você também. Você pode. Você já pensou você andar 3 anos e meio com Judas Iscariotes? Alguém que conheceu Judas Iscariotes? Alguém que não? Não tem condição de ter conhecido. Mas quem é que gosta do Judas Iscariotes? Não gosta nem do nome, não é verdade? A gente não gosta nem do nome de Judas, sabe? E quando fala Iscariotes, aí parece um cabeça. É ou não é? Mas Jesus andou com Judas Iscariotes 3 anos e meio. Provou tanto para ele que o amava, que disse, olha, você vai ser o tesoureiro nosso. E o cara era ladrão. Entende? E Jesus suportou aquele sujeito
e deu oportunidade para ele no momento em que ele foi trair Jesus. Jesus sabia que ele ia traí-lo, e Jesus se dirige a ele e chama ele de amigo. Você faria isso? Mas deve fazer. Se não fazia, você deve fazer. Para você testar se você parece mesmo com Jesus, procure o seu maior inimigo e o ame. Amém? Seja capaz de amá-lo e orar intensamente por ele. Quando você fizer isso, você está parecendo com Jesus. Isso é possível. Eu digo para você que é possível, porque tinha um sujeito que eu não gostava dele, Jesus pôs eu para orar por ele até eu gostar dele, eu não posso abraçar ele. Entendeu? Você também pode. Não tenha inimigo e nem tenha emoção diferente das emoções de Jesus. Eu pensei que ia dar para falar, mas não vai. Mateus capítulo 25 e 14 nos conta, a partir do versículo 14, nos fala da parábola dos 10 talentos. Veja como Jesus propõe esta parábola, no versículo 14. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deles deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Ou na versão revista e corrigida e atualizada, capacidade. Em seguida foi viajar. Jesus nunca deu algo além das nossas. Jesus nunca deu algo para você que está além da tua capacidade. Não reclame. Não desanime. Não baixe a guarda. Porque se Ele deu para você, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele confia em você, porque Ele sabe até onde vai a sua capacidade. É como diz o meu sogro, pastor Assis. Ele disse: Deus não dá um fardo de 60 quilos para uma criança carregar. Ele só dá para uma criança carregar o máximo que aquela criança carrega. E assim ele não chega nem aos 100% de tudo isso para não carregar. Então Deus não dá para você o que você não consegue carregar. Tiago falou isso, falou? Que Deus não deixa vir sobre nós provações que sejam além das nossas forças. Você sabe o que acontece? É que nós nos tornamos como crianças dengosas, manhosas. Nós não queremos, olha, amado, nós não queremos deixar de fazer as nossas vontades, nós não queremos sacrificar a nós mesmos, nós não queremos perder as coisas boas que nós achamos que nós temos direito. Ainda tem aquela que diz: eu sou filho do rei, eu mereço o melhor. Não tem a gente que fala assim? Eu sou príncipe. Pois é, Jesus também é príncipe dos príncipes, e ele disse uma certa vez: o filho do homem tem aonde reclinar, sendo dono de tudo, mostrando que é renúncia. E lá no Getsemane, que foi tão pesado, ou talvez mais pesado do que o Calvário, que foi a luta mais forte que Jesus teve, ali onde envolveu todas as suas emoções, que foi tão profundo ali a crise
crise emocional, que o seu suor se tornou em gotas de sangue, ele diz ao Pai: seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que mesmo se ele fosse moído, ele podia suportar. Você tem trocado Jesus por quê mesmo? O que é mais precioso para você? Aprender com Jesus ou satisfazer as suas vontades? Renunciar a si mesmo ou continuar praticando aquilo que você gosta e lhe dá prazer? Que Deus em Cristo nos abençoe. Na próxima terça-feira a gente fala sobre a parábola. Amém? Vamos ficar de pé?